Podcast Jung na Prática. Jung na Prática. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Lino Bertrand e hoje eu me olhei no espelho e vi algo diferente. Hoje eu vou descrever aqui os maiores vilões contra os mais fortes dos heróis. Nossa senhora! Nosso tema de hoje, pra mim, tem esse significado. A gente vai conversar sobre isso então nesse tema maravilhoso que é a jornada do autoconhecimento. E eu não posso deixar de falar sobre esse tema que está acontecendo agora. Começou ontem o workshop Minha Voz Interior, um programa de autoconhecimento. O workshop ele pretende ajudar as pessoas a se conectarem com a sua voz interior e se manterem conectados também. E na segunda-feira, dia 11, a gente vai abrir as inscrições para quem quiser participar do programa Minha Voz no Mundo, que é um programa pensado exclusivamente para você que quer, uma vez conectado com o seu eu maior, com o seu self, colocar essa voz no mundo. Então, se você ainda não se inscreveu, se inscreve aí, porque tem muita coisa para acontecer ainda. Não é verdade, João? Opa, tamo junto. Então vamos lá, jornada de autoconhecimento, jornada de autoconhecimento. Bem, então, Rafael Melo Rodrigues, É Rodrigues? Rodrigues. É Rodrigues? Rodrigues. Sabe que eu também sou Rodrigues, né? Meu nome principal, porque sabe que agora meu nome é Lino, né? Lino Bertrand. Na verdade é os dois, é André e é Lino. Nome artístico. Nome artístico. No meu nome normal meu nome de batismo é Rodrigues também. Então a gente é parente, meu. Você sabe que esse característico do nome, tem algumas pessoas que trocam de nome aí durante a vida, que passam por um processo de identificação, ou melhor, um processo aí de autoconhecimento mesmo, específico, e aí faz-se necessário que um outro nome seja dado. É legal isso. Eu conheço uma ou duas pessoas que fizeram, aí eu não sei dizer específico qual foi a vivência que eles tiveram, mas eles pediam, né, olha, agora me chama de fulano de tal. E era um nome curto, né, que aí tinha um significado específico por ele ter passado por essa vivência. O nome dava esse chamado aí, que assim, instigava a pessoa a ter essa referência de que eu vou chamar, que é um dos maiores heróis aí dentro da jornada. Como chama? Não, a parte do herói. Chama a parte do herói para combater os vilões aí dentro da jornada do autoconhecimento. Interessante. É bacana mesmo, né? Que a gente tem um amigo, você lembra do Hermes? Lembro. O Hermes agora tem um nome do meio, que era Hermes Balbino só, agora é Hermes não sei o quê. Mas ele mudou de nome? Não mudou, mas ele incluiu um nome no meio. Era só Hermes Balbino, ele colocou um nome no meio. Sandesh, uma coisa assim. Meio indiano, sabe? A Bia também, sabia que ela tá... Não sabia. Na verdade, ela não está mudando o nome, mas ela está definindo o nome a ser chamado. É interessante isso, né? Logo vocês vão saber. Esse Lino Bertrand, ele surgiu desse processo mesmo, mas é referente à arte, né? Então, eu já contei essa história em diversos meios, em diversos locais, né? Quem quiser saber aí, é só procurar um vídeo meu lá no YouTube, Como Morreu André Rodrigues, que vocês vão ver. Que aí eu conto um pouquinho dessa história. Essa, para começar agora da jornada de autoconhecimento, no último podcast eu coloquei para você aí que o Jung foi aquela referência que ele foi um eu, né, um ego, agora eu nunca lembro a referência certinha, que se realizou. Eu vi um filme do Jung que mostra um pouquinho da trajetória da vida dele. Esse filme era específico, ele estava tratando uma moça e ele teve um envolvimento com essa moça. Não lembro, acho que é Jornada da Alma, se não me engano, esse é o nome do filme. E o filme destaca bem um processo específico de autoconhecimento dele, né? Foi bem bacana. Assim. E dentro desse processo, ficou muito nítido a intensidade do autoconhecimento. Não era uma coisa assim, puxa, o Jung ele tinha toda uma base, assim, a gente entende que, puxa, muitos elementos, né? Muito bem trabalhados. E no filme destacou bem que, assim, mesmo tendo esses elementos de suporte, como foi intenso essa experiência que ele vivenciou. Então, dentro da jornada de autoconhecimento, assim, como a gente tem momentos de intensidade, né, representados aí na própria figura do Jung. Ele mesmo vivenciou isso.
É muito interessante você lembrar disso já de cara, porque o autoconhecimento é um processo, né? A gente conhecer todos os elementos que compõem cada um de nós é um negócio complexo de se dizer, porque a gente muda. E a hora que você muda, você tem que se conhecer de novo. A jornada de autoconhecimento, ela parece que ela permeia a vida inteira. E não é à toa que o Jung chama esse processo de individuação, né, de autorrealização, naturalmente tem que passar por essa jornada de autoconhecimento, que é também uma jornada de herói. A gente já falou bastante sobre jornada de herói, né, que tem lá o chamado, tem a ajuda de um mestre, de um mentor, e aí passa-se por diversos enfrentamentos, aí, né, enfrentando vários mundos, até que chega no grande enfrentamento, que é o grande dragão, aquele que vai te dar o conhecimento do elixir ou do presente próprio, né, dessa jornada, e que você deve voltar para a vida cotidiana comum já com esse conhecimento, com esse elixir, com este presente advindo do enfrentamento do grande monstro e tal, né, do grande dragão que guarda, né, esse presente, esse elixir, essa pedra, né, essa pedra profunda. O fato é que nessa jornada de herói existe a jornada do autoconhecimento que está sempre acontecendo. E muitas vezes, nesse processo todo, não é só a jornada de autoconhecimento, não é só o ir para frente, né, Mel? Não é só a extroversão, é um ir para trás também, é um mergulho, é uma introspecção, é um aspecto depressivo até, para que você possa fazer esse mergulho no inconsciente e reconhecer esse dragão, essa serpente, esses vilões, né? As sombras. Muitas vezes é necessário a morte do herói, a morte que pode não ser a morte física, né? Mas uma morte simbólica. E aí, nesse sentido, é muito coerente algumas pessoas mudarem, inclusive, de nome quando encontram o elixir, não é verdade? Em termos de jornada, assim, você vai adquirindo títulos, assim. Então, talvez esses nomes representem títulos conquistados dentro da sua jornada, trabalhos realizados. Então, é um significado de eu sou aquele que não teme o dragão. Então aí você tem uma palavra que tem esse significado. Conforme você vai trilhando, você pode dar esse título, né? Um nome como talvez um título, né, de conquista dentro dessa jornada. Não necessariamente, existem muitas jornadas que são, puxa, eu vou fazer uma peregrinação, porque eu vou... como é que chama aquela trilha que você coloca um objetivo, faz uma viagem para deixar em algum lugar, vou caminhar, então pode ser de forma, como é que é? Você se coloca de forma extrovertida, você pode ir lá mesmo e trilhar alguma coisa, ou pode ser um processo de meditação, onde você faz também o mesmo processo de autoconhecimento, mas não tem esse característico de mexer lá com os objetos, tá? Como você estava comentando. E aí eu queria colocar um trechinho aí, né, que eu sempre comento nas aulas de medicina chinesa, né, uma parte de início, assim, né, de caminho, né, então nessa parte de medicina chinesa a gente tem o Tao, que tem um significado de caminho. E arriscar algum comentário com relação ao que seria esse caminho. Talvez muito semelhante a essa jornada que a gente está falando. E aí eu vou tentar ser direto também para não ficar falando um monte de coisa aqui e o pessoal ficar muito interessado, né? Então, pode ter outro podcast com relação a isso em qualquer outro momento. Aí tem a referência de que o 1 gerou o 2 e o 3, e aí a gente tem que vivenciar essa manifestação do 3 e ir trilhando, né? E tentando perceber os movimentos da unidade, né? Que seria aí a manifestação, né? O Tao gerando o Yin e o Yang. No fim disso, a gente tem essa trajetória espiritual aí como um caminho de luz, um caminho luminoso, né? Uma tentativa de ir se iluminando. Então, isso tem uma referência aí oriental de trilhar o que seria essa jornada. E você vai adquirindo luz, vai se iluminando. Essa é uma referência que eu gosto de comentar. Muito interessante isso, Melo, muito interessante, porque nessa jornada da vida, o autoconhecimento ele é inerente, né? E
forma de enxergar oriental, né, de você ir se iluminando, você adquirir conhecimento, né, e ganhando sabedoria e se iluminando. É a jornada também dos feiticeiros, né, dos antigos, né, que buscavam a pedra filosofal, dos próprios alquimistas, né, que buscavam essa sabedoria. E a alquimia, sim, dentro de um ponto de vista extrovertido, ela é uma busca pela pedra, né, filosofal. Agora, dentro de uma perspectiva introvertida, ela é a busca pelo tesouro mesmo, a jornada de herói, o encontro consigo mesmo. Né? E aí a vida, ela vai mostrando pra gente o que existe no dia a dia, que tem aquele conhecimento que vai fazer com que a gente aprenda e fique cada vez mais iluminado, né? Eu acho bem bom assim, essa referência de... Eu falo, como é que eu sei que eu tô ficando iluminado? Né? Como é que eu sei que eu tô dentro desse processo de autoconhecimento? Veja se você tem se o seu comportamento, se as suas vivências geram comportamentos do tipo luminoso. Né? Como que é a luz? Sempre dá calor, né? Não tira nada, dá vida para as coisas, né? A luz para as plantinhas, ela sempre está disponibilizando coisas. Né? Então, se os seus comportamentos têm esses aspectos que a luz tem, tá bacana. Né? É uma forma de você se observar e você ter alguma referência. É muito bacana isso mesmo. Existem vários caminhos, né, Mel, nessa jornada. Tem vários caminhos, mas acho que nenhum deles escapa de autoconhecimento. Acho que não vai dar para escapar do autoconhecimento, não. Eu falei um pouquinho no início sobre o espelho, porque essa é uma grande referência, né, que a gente tem. É difícil se olhar, né? E quando a gente acorda de manhã, a gente olha no espelho, assim, muitas vezes a gente passa e nem presta atenção para si mesmo, como é que eu estou me sentindo, como é que eu estou pensando as coisas, como é que eu acordei hoje, com que intenção, com qual sentimento. E aí a gente vai para o dia a dia. E aí no dia a dia o que acontece é que as circunstâncias, as coisas, as outras pessoas, elas também funcionam como espelho para a gente. Então eu acho que um dos elementos fundamentais do autoconhecimento é o espelho. E, no caso, as relações, que também funcionam como espelhos. O que você acha disso? Eu acho bacana que sempre tem essa volta, né? A gente no último podcast falou sobre extroversão e introversão, mas no final era sempre essa resultante de volta, esse print que você dava. Então você precisa exercitar em alguma coisa e aí você colhe esse, né? Vivenciar de alguma forma aquilo e aí você faz um retorno para pegar aquilo para observar que puxa, como se eu tivesse alguns elementos e eu preciso ver aquilo impresso. Pode ser de forma extrovertida ou introvertida, mas eu preciso ter esse retorno. Talvez seja esse espelho aí. Né? E aí é bacana que isso se estende para as outras pessoas, né? Acho que teve um podcast aí também que a gente comentou que como as coisas ficam maiores quando a gente considera as outras pessoas e fica muito maior. É verdade. Na medicina chinesa a gente tem referência de cada pessoa um universo. Fica maior, né? Já que eu sou um universo, daí você fala, puxa, é grande. Aí tem outra, 2 universos, 3, 4, 10, né? Vai embora. E aí a gente entra dentro de um pensamento bem maluco, assim, né? Porque se você imaginar que, olha, desde sempre se fala do conheça-te, né? Dessa jornada de autoconhecimento. A própria Grécia, né? Desde antes, Egito e tudo mais, fala-se, né, do conheça-te, né, no oráculo de Delfos está lá, conheça a si mesmo e tal. E é muito interessante assim, que a gente passa uma vida, duas, três, para quem acredita, óbvio, né, nesse processo, autoconhecimento. No fim das contas, a relação funciona, mas o objetivo é o autoconhecimento. Então, e obviamente a autorrealização. Como é que você pode se autorrealizar se você não se conhece? Então, não tem como você se realizar sem que haja esse autoconhecimento, sem que você trilhe essa jornada dia a dia. Agora, como se conhecer uma vez que você é um universo? E o universo, ele, pelo menos até onde se sabe, é infinito. Né? A gente poderia discutir essa ideia do que é infinito, mas não vamos entrar nisso agora. Não, vai ficar, Mas, aliás, é legal chamar o seu... não vai ter fim. É legal chamar seu amigo lá, né, o astrônomo, para discutir sobre o infinito. Tá com essa proposição aí, que ele tá meio longe, então temos que acertar os horários. Vai chegar. E, então, assim,
considerando que somos um universo e que temos, então, o infinito dentro de nós, como é que a gente pode se conhecer? Não vai ter fim? Ora, e aí é que eu trago para vocês, inclusive no workshop Minha Voz Interior, a gente traz isso, essa ideia de você ir no centro, porque todo o entorno do si mesmo é reflexo do próprio centro. Pelo menos é assim que eu visualizo. Todo o entorno é reflexo, como o que há de distante, né, do centro, né, vai cada vez mais, ficando cada vez mais distante, mas de forma mais e mais sutil vai representando o centro. E aí é que se estabelecem as relações, modificando através da periferia e introjetando as informações para o próprio centro, fazendo que o centro do si mesmo aprenda algo diferente através das relações do diferente. Então, o si mesmo, o self, né, o eu maior, aquilo que fala em cada um de nós, para mim é a chave do autoconhecimento. O que eu tenho que me conhecer? Tudo sobre mim mesmo? Eu tenho que ler todas as enciclopédias do universo para saber sobre mim mesmo? Não, eu tenho que saber do núcleo, eu tenho que saber do centro, da essência, daquilo que emana do cerne, desse fogo central. Você sabe o que você me fez me lembrar? Você está me comentando isso, você me lembrou quase que você falou uma frase muito parecida que eu li no livro de medicina chinesa. E ele comenta assim, né? Puxa, o ser humano é um universo, e ele pergunta ele faz a seguinte questão: como é que um universo vive dentro de outro universo e se mantém? Um universo nutre o outro. Mas você está num universo e você é um universo, e você se alimenta de outro universo e alimenta esse universo dentro desse processo. Como é isso? Me pergunto. Um universo vivendo dentro de outro universo. E esse processo de alimentação, né? No caso, ele traz a palavra seio, vivendo no seio de outro universo. E aí a gente pode pegar toda essa imagem e deslocar isso tudo para dentro da gente. Não, pelo menos eu estava imaginando eu lá no espaço, não só assim, né? Mas trazer toda um universo dentro de outro universo, tudo para dentro da gente. E tentar uma expansão aí, alguma coisa diferente, não só com aspectos psicológicos do tipo complexos, né? Assim, uma vivência mais vibracional, assim, alguma coisa mais quântica, talvez. É porque tá tudo ligado, né, Mel? O psicológico, o emocional, o energético em geral, é tudo conectado uma coisa com a outra, né? Assim como você está falando, uma coisa dentro da outra, assim, né? Imagino como uma cebola, assim, só que a cebola ela não tem ali um núcleo, né? Falta ali a semente. Mas, assim, existe essa conexão, existe essa ânsia por conhecer a si mesmo e realizar-se. Não é só se conhecer. Porque se conhecer só, ok, eu me conheço, tá? Já estou sabendo. Eu não sei se vocês sabem que aqui a gente está com a nossa querida amiga, a Lisa, filhinha do Rafael Melo, e ela está aqui querendo falar também. Não sei se vai dar para ela falar, talvez um gritinho ou um sorrisinho apareça. Mas assim, a gente tem uma ânsia por autorrealização. O autoconhecimento, então, ele tem um objetivo. O autoconhecimento tem algo a acontecer. Qual a função do autoconhecimento? A realização. Realização, para mim, André, tá totalmente ligada com prazer completo. Assim. Me dá alguma coisa que, assim, um fechamento de ciclo, assim, que envolve prazer e completo. Assim, uma certa... É aquilo que todo mundo quer fazer, você quer se sentir realizado, né? Tem um envolvimento com prazer. Assim, tá? Eu estava dando uma referência durante um atendimento que Reich, eu acho que também estudou com Freud, lá contemporâneo do Jung, e ele deixou uma ordenação assim, da bioenergética. E dentro dos estudos da bioenergética, a gente tem um momento como se fosse um gráfico. Então a gente tem uma proposição, e aí você começa a gerar tensão, até o clímax, e depois você precisa fazer esse relaxamento. Então, além de entrar por um processo de autoconhecimento e proposição e realização, depois ele acrescenta que você tem que curtir a sua realização ainda. E aí você vai relaxando
essa tensão inicial que foi gerada. Aí sim você fecha um ciclo bacana. Assim. Então, além do autoconhecimento, talvez seja a realização, conseguir, tá no clímax. Depois um processo de retorno, de relaxamento. Aí sim você tem um ciclo fechado, né? Que você vai curtindo os processos que você fez. Se você não faz esse relaxamento, você fica com a energia do clímax e isso não dá para você, não pode ficar acumulando pontos de clímax. Você precisa ter esse retorno. Gente, o autoconhecimento, ele é uma jornada. Existem muitos processos, muitas coisas que se podem fazer, que se pode pensar sobre isso. Existem muitas formas de autoconhecimento. Você pode ir para o autoconhecimento pela meditação, você pode ir pelo autoconhecimento pelo esporte, você pode ir pelo autoconhecimento pelas relações. Toda a vida toda, cada elemento dela permite que a gente se conheça. Se o seu olhar e sua capacidade de ouvir esteja alinhado com a busca por se conhecer. O fato é que a busca por se conhecer, essa jornada de autoconhecimento, ela não encerra-se em si mesmo. Então, o objetivo é a autorrealização. E a autorrealização do quê? Deste cerne, né? Deste núcleo, do self, né? Da essência que nós somos. Olha, estou lembrando aqui, a gente teve um podcast, hoje está aqui de memórias antigas, né? Lembrando todos os podcasts para falar sobre a jornada aí do autoconhecimento. Teve um podcast que a gente estava conversando e eu comentei que, assim, por maior que seja o vilão, você sempre vai ter a energia necessária para vencer aquele. Então, se você, por vezes, se deparar com alguma coisa muito escura, algum aspecto sombrio muito intenso, saiba que por natureza, por uma energia natural, você também tem a condição de vencer aquele aspecto. E dentro desse movimento de um vilão e o herói, você vai colher aí um aprendizado. Daí eu queria comentar duas coisas, né? Uma foi um filme do Bruce Lee, faz tempo que eu assisti o filme do Bruce Lee, e tem um aspecto que eu lembro assim, que Bruce Lee é extraordinário, né? Então é uma figura aí das artes marciais e filosófica, uma figura filosófica também, bem bacana, eu gosto. Ele treinou, ele treinava como treinava para vencer um vilão, e esse vilão não era externo, era interno. Então no filme mostra lá que aí em determinado momento ele está meditando, talvez aí, né, fazendo uma imagem dele combatendo esse vilão e usando todo o treinamento dele, todo o esforço dele para vencer esse vilão. E esse vilão não era um cara externo, era um vilão interno. E aí ele ganha desse vilão, tudo, né? Então ele diz que ele treinava, né? Ele lutava com as pessoas, mas nunca era um processo, ele não treinava para isso, para vencer lutar contra as outras pessoas e vencer. Era um processo de lutar para vencer algo interno. E já ligando com um outro artista, um outro grande treinador aí de artes marciais, que também gosto, que é o Jet Li, tem um filme, se eu não me engano, é o Mestre das Armas. Não sei se é esse o nome do filme, depois a gente pode deixar aí talvez o link desse trechinho do vídeo, que eu também gosto. Ele tá lutando contra o Jet Li e o outro artista que é o chinês contra o japonês, né? E ele fala especificamente assim que, dentre todas as formas de luta que nós temos, Kung Fu, depois tem Karatê, depois tem diversas artes marciais, ele pergunta, mas qual que é a melhor forma? Ele fala, o ator, ele fala assim, o Jet Li fala aqui, o personagem dele fala, para mim não tem a melhor forma, na verdade, é ter todo um trabalho de autoconhecimento, né? Os verdadeiros inimigos somos nós mesmos, né? Tá dentro da gente, né? A gente precisa vencer. E aí dentro dessa luta a gente tem um processo de autoconhecimento bacana e um aprendizado. Isso também já comentei em outro podcast, agora estou reunindo aí as informações antigas para deixar para vocês. O que você acha aí, Dan? Começar a treinar arte marcial? A arte marcial ela vem carregada de filosofia, né? Vem carregada de uma série de coisas que naturalmente promovem o autoconhecimento. Não, mas também não é a única forma, como você comentou, né? Pode ser de outras formas. Pode. As pessoas elas podem... Sabe qual que é uma das melhores formas de autoconhecimento? E superação, sabe? Vou ficar sabendo, vai. Essa menina linda aqui que tá aqui. Essa menina linda aqui. Essa menina.
os nossos filhos mesmo. Você sabe que você estava falando do espelho? Com certeza, né? Tanto para filhos, já de cara ali, ele vem com a sua carga genética e o espelho é direto. E vice-versa, né? Tanto nós vamos ser espelhos para ele ou ela, né? E a gente olha para o filhinho ou para a filhinha e a gente se vê lá, também, estampado. Né? Tanto nos hábitos pequenos, como um riso, né? Uma manha, quanto daqui a pouquinho coisas maiores, aí, algumas decisões de vida que podem aparecer. Você sabe que o Jung ele diz assim, né, que existe uma tendência quando não bem resolvidos as situações da vida, os complexos e tal, que os filhos vão viver as vidas não vividas dos pais. Tenho alguma referência disso muito próximo da ideologia. Tem um autor aí que eu acho que já citei também, que é o Danny Johnson. Ele propõe que, na verdade, ser pai, uma das faces, né, de ser pai, é você pensar em resolver os seus complexos e nesse processo você já está sendo pai para um mundo melhor. Você não vai deixar complexos para as próximas figuras, né, para os próximos seres, e sim alguma coisa mais fluida, mais pura, talvez. Isso é bem bacana, eu acho muito legal. Não descarta, né? Se tiver um complexo, a gente resolve. E se não tiver, bacana, a gente vai viver isso também, faz parte aí do contexto de vida. É interessante você estar falando isso, porque a Renata Whittaker, que deu uma palestra sobre heranças psíquicas no congresso, no segundo congresso Jung Terapias do Novo Milênio, ela fala justamente sobre isso, que somente os elementos psíquicos são transmitidos, só falando deles, podem se manter por até 7 gerações, né, dentro de uma mesma família, até que os elementos dessas famílias, né, os filhos, netos, etc., vão resolvendo esses complexos, vão conseguindo solver esses complexos e aprender com eles, e aí mudando, né, a carga psíquica, né, de transmissão hereditária, né? E isso é também genético, claro, mas ela fala dentro de um aspecto da psique, né, dos elementos da psique. Interessante. Você sabe que, enquanto a gente conversa aqui, eu não sei se o pessoal daí de casa vai pensar assim também, ou sentir isso também, mas como é divertido e grande, né, e amplo você pensar numa jornada de autoconhecimento tendo essas referências. Olha, tem carga genética, olha, tem artes marciais, olha, a gente tem energias, a gente tem as outras pessoas. Aí fica muito mais interessante quando a gente tem só, poxa, eu vou acordar, vou trabalhar, voltar para casa e tem que pagar as contas. Fica muito sem graça ter um processo de autoconhecimento dentro desse padrão. Então, assim, necessariamente, acho que para a gente ter um processo bacana e tentar curtir bem esse processo, a jornada, entender que a gente é muito mais do que só... eu acho que um dos passos é entender que a gente é muito mais do que só acordar cedo, pagar as contas e voltar para casa. Fica muito mais divertido pensar aí em campos energéticos, em universo e realmente vivenciar isso. E muitas vezes, né, Melo, no físico mesmo, né, autoconhecimento através do físico, do esporte, você falou das artes marciais, mas hoje uma das grandes coisas que cresce cada dia mais é corrida. O pessoal corre, e você vai conversar, é superação, e superação nada mais do que você encontrar os limites do seu corpo, os limites da sua resistência psicológica, emocional, física. Quando você tem que correr lá 5 quilômetros, você não está acostumado àquilo, você tem que se superar, você tem que muitas vezes ir contra programações. Quando você vai correr 10 quilômetros, 20 quilômetros, 42 quilômetros, a gente tem uma amiga, a Mônica, que corre. Sim. Está correndo quanto que ela está correndo? Para mim eu ouvi dizer aí os 80, pelo menos 80 aí. Com certeza 80 e talvez mais. Então, imagina o seguinte, imagina que o quanto de superação que ela tem que ter e de autoconhecimento, saber os seus limites, saber até onde pode chegar. E, obviamente, isso também tem a ver com as programações, as crenças, os aspectos psicológicos, etc. Então, assim, através do esporte, através da alimentação, através da meditação, através das relações, a gente está nessa jornada de autoconhecimento. E só não vê quem não quer, não é verdade? Dá para aprender sobre si olhando o rosto, detalhes do rosto, fisiognomonia. Dá para você aprender a disposição, se conhecer pela disposição da musculatura do seu organismo.
por aromas. Então, assim, você está citando diversas formas, tem bastante, assim. Parece que isso se torna aí, talvez, muito importante, né, dentro desse processo. Então me vem, sabe o que agora? Me vem assim, que a jornada de autoconhecimento, ela está acontecendo o tempo inteiro. A gente pode ou não perceber, querer perceber e perceber, mas que ela está acontecendo, ela está. E se a gente não perceber e não se colocar nesse caminhar, de alguma maneira a gente vai ser empurrado para ele. E aí pode vir algum sintoma, pode vir alguma situação que foge àquilo que a gente quer, mas que nos coloca nesse caminho do autoconhecimento. Hoje não tô bom de autores e tal, de citações, mas quero comentar aqui. Tinha um autor que ele citava, né, ele pedia para você assim, se joga no chão e fica em qualquer posição. E aí você não vai conseguir ficar naquela posição porque naturalmente o seu corpo tende a algo. E aí ele vai te dar os pontos tensos e os pontos relaxados para você. Então o que ele pedia? A pessoa ficava lá, fica 5 horas nessa posição, só de ficar 5 horas e aí tendo uma atenção bacana em cima do seu corpo, ele falava, aqui tá fora de postura, aqui não tá legal, aqui não tá legal. Por permanecer ali quieto, parado, tá? Ele fazia isso com a terapia dele, ele se jogava no chão, um dia que ele falava, eu acho que eu não tô sabendo como me cuidar, quem eu sou, ele jogava, ele ficava lá, naquela posição e ia percebendo aonde vinham as tensões e o que o corpo queria ajustar para se sentir melhor. E aí ele ia anotando, ia se conhecendo dentro desse processo. Você está dizendo aí que se você não for, o autoconhecimento vem, acho que é um exemplo bacana. Ele ficava parado lá e percebia por tensão, aonde apareciam as tensões. Liz, olha gente, eu acredito que o autoconhecimento é inevitável. E então essa jornada pode ser ou não consciente. Você pode ou não se colocar nessa jornada. Mas a dica que eu dou esta jornada existe e ela acontece. E ela tem um para quê. E o para quê é a autorrealização. A autorrealização da sua essência. Então, aproveite, se inscreva para o workshop Minha Voz Interior, que está aí, o link no post. E se já passou esse podcast, você pode se inscrever também para o próximo workshop que vai acontecer. É isso, pessoal. Você quer falar mais alguma coisa, Melo, para finalizar? Eu queria agradecer, pessoal. Bacana aí. Podcast também é autoconhecimento. Podcast Jung na prática. Gente, muito obrigado. Gratidão. Forte abraço para vocês e até o próximo.